Cara, sem noção. É qual o nome disso aqui, gente? Eu não lembro. Qual o nome? Pera, olha isso aqui. Qual o nome daqui? Ai, gente. Bate aí não. Ah, Ó, quando bate aqui. gente, eu vou deixar aqui de contar um negócio que eu nunca contei, sabia? Foi em dezembro, mas eu vou te falar no próximo vídeo.